Esta secção de 7.1 sobre a representação literal de valores e type, o mais importante é a representação literal de valores, aborda a questão de como é que devem ser escritos os valores, literalmente num programa, para serem usados pelo programa Python. Portanto, como é que se escreve literalmente um valor. E nós já temos aqui exemplos, voltando ao idle. Por exemplo, já sabemos, pelo que aqui está, como é que se escreve uma string. É uma sequência de caracteres entre plicas. E é verdade, uma sequência de caracteres entre plicas é uma string. O valor que aqui está é uma string que eu escrevi literalmente no programa. Por exemplo, temos aqui outros valores. 2 é um número inteiro. Como é que se escreve literalmente um número inteiro? É o próprio número. E isto dito assim, até parece que não temos nada que discutir, porque como é que se escrevem números decimais? São os próprios números decimais. Mas há outras questões que se levantam. Por exemplo, imaginem que eu quero escrever uma lista com os números 1, 2 e 3. Imaginem, 1, 2 e 3. Como é que se faz? Como é que se faz para escrever uma lista em Python com estes valores? 1, 2 e 3. E agora aqui há várias possibilidades e, portanto, temos que aprender como é que se faz em Python, como é que se escreve uma lista literalmente, para poder escrevê-la para que o nosso programa use uma lista. Pronto, é a isto que se refere esta secção da representação literal dos valores. E então, já temos aqui aquilo que já sabíamos, que a representação literal de um número inteiro é o próprio número. Os números podem ser negativos, são números inteiros. Portanto, a representação literal de números inteiros são os próprios números. O mesmo para a representação literal dos números decimais. São os próprios números. O separador decimal em Python é o ponto. Em português, o separador decimal standard é a vírgula. Portanto, aqui estamos com uma notação ligeiramente diferente do português. Também aceita a notação decimal. 3.5 é 2, quer dizer 3.5 vezes 10 elevado a 2. E, portanto, é 350, que é 3.5 vezes 100. Depois, a representação dos booleanos. Portanto, outra questão, falei nas listas, mas podia ter falado dos booleanos. Como é que se representa true ou false? O Python é case sensitive. Portanto, as letras minúsculas são interpretadas como diferentes das letras maiúsculas. E como se escreve os valores verdadeiro e falso, é true e false com maiúscula. Como é que se escrevem strings? Já vimos que uma sequência de caracteres entre plicas é uma string, mas há outra possibilidade em Python que é uma sequência de caracteres entre aspas. É perfeitamente indiferente. Pode-se usar plicas ou aspas. Ainda há mais possibilidades. Se usarmos como limitador da string 3 aspas, então podemos pôr um fim de linha no meio da string, que isso não causa um erro de sintaxe. Portanto, reparem, isto à partida, se fosse uma string, causaria um erro de sintaxe. Eu posso... Este programa, perdão, este programa está a ser executado e não tem erros. Agora, se eu fizer assim uma string em que ponho aqui qualquer coisa e na linha de baixo a continuação, e se tentar executar isto, Ctrl S, F5, tenho ali um erro de sintaxe, ok? Mas como às vezes dá jeito para escrever textos longos, pôr os próprios fins de linha nas strings, ou melhor, escrever as strings em várias linhas, então se eu puser 3 plicas, já não dá erro. Ctrl S, F5, executou. Okay? Não faz print nenhum, porque isto define uma string, mas não a usa, mas já não dá erro. Okay? E, portanto, sabemos que podemos usar como limitador de string as aspas, as plicas ou as triplas aspas, e neste caso podemos escrever a string em várias linhas, sem dar erro, ou as triplas plicas. Okay? Também se pode usar. As listas, cá está o que eu tinha... como eu tinha motivado este problema de sabermos como é que se escreve o valor, literalmente os valores. Uma lista escreve-se com os seus elementos entre vírgulas, tudo entre parênteses retos. Okay? É o literal de uma lista. Os tuplos são exatamente a mesma coisa, os seus valores entre vírgulas, mas agora entre parênteses curvos. Okay? Finalmente, o tipo nulo, já tinha dito quando apresentei os tipos, é o none. Okay? E pronto, vou terminar aqui esta sequência de vídeo e já vou a seguir passar para o idle e programar estas instruções para vermos o resultado.